find the leak. Who's the suspect? Your wife. Oi, eu sou Bruno Carmelo e hoje eu venho falar sobre o filme Código Preto, dirigido pelo Steven Soderbergh, estrelado pelo Michael Fassbender e pela Cate Blanchett. Mas antes, não se esquece de seguir o canal do Me Amargo aqui em cima, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Na trama, o espião George é encarregado de descobrir quem está traindo a agência onde ele trabalha. Ele recebe uma lista de suspeitos onde figura a sua própria esposa, a Catherine. E conforme ele conduz as investigações, ele começa a suspeitar que talvez ele não conheça de fato a pessoa com quem ele está casado. Where are you off to? Black bag. Right. Primeiro, eu acho importante dizer que o Steven Soderbergh está num momento muito curioso da carreira dele. Quando ele começou, ele foi muito diretamente associado ao circuito de arte, ele venceu a Palma de Ouro por Sexo, Mentiras e Videotape. Depois, com essa repercussão, chegaram várias oportunidades em Hollywood, e ele abraçou grandes filmes como a franquia 11 Homens e um Segredo, por exemplo. Depois ele chegou a anunciar a aposentadoria mais de uma vez, mas ele nunca parou de fazer filmes, às vezes mais de um por ano. E agora ele está disposto a experimentar formatos, linguagens, gêneros, ele faz filme de terror, ele faz filme com telefone celular. São filmes relativamente baratos para os padrões da indústria norte-americana, que também não trazem uma pressão muito grande para retorno financeiro. Para a gente ter uma ideia, o Código Preto custou 50 milhões de dólares, o que seria um luxo no Brasil, mas para Hollywood não é exatamente um blockbuster. Como resultado, a gente tem visto do Soderbergh uma série de filmes bons, bem executados, nenhum deles particularmente ruim, mas nenhum também extraordinário. É interessante que alguns cineastas gostem de se enxergar como operários do audiovisual. Ao invés de ficarem anos e anos e anos maturando o projeto dos sonhos deles, esses diretores preferem se colocar em movimento, filmar sempre, um projeto atrás do outro. Então, se tem umas imperfeições, não tem problema, vamos filmar, vamos fazer acontecer, concluiu, lança, bota nos cinemas, vamos começar o próximo. O Soderbergh agora está nesse grupo de diretores que quer continuar em movimento e não está buscando um grande sucesso de crítica, um grande sucesso de público. E o Código Preto se insere nessa linhagem de filmes. You asked how it works. To be with someone in this business, this is how. O começo dele, por exemplo, não é particularmente bom. A gente parte de um plano sequência quando o George entra num clube noturno e a gente se depara com diálogos um tanto esquisitos, bem artificiais, que não cabem muito bem na boca dos atores, como é o caso de nem todos almejam a sua monogamia descarada, ou eu queria que não fosse tão fácil para nós, homens, trair. Em seguida, um jantar nos apresenta os 6 personagens principais, todos eles espiões, e todos uma metralhadora de cinismo, agressividade e sarcasmo. Eles se provocam, se atacam, se humilham por motivos que a gente ainda não conhece muito bem. I watch her, I assume she watches me. Talvez isso venha do roteirista, que é muito conhecido e respeitado em Hollywood. O David Koepp escreveu, por exemplo, Missão Impossível e Jack Ryan. Ou seja, ele é um especialista no gênero da espionagem, mas ao mesmo tempo nunca foi conhecido como um grande dialoguista. Se tem um dos problemas que a gente costuma identificar na franquia Missão Impossível, por exemplo, está justamente nos diálogos. Aqui ele não está desenvolvendo uma história das proporções de Indiana Jones ou Jurassic Park, que ele também escreveu, então ele precisa concentrar a ação nos bastidores. O que pode interessar muitas pessoas ou frustrar muitos espectadores aqui é o fato de esse ser um filme sobre espiões, traições, que se passa inteiramente nas coxias do crime, fora da ação. Com exceção de uma única cena explosiva, que nem é a mais importante dessa trama, a gente tem basicamente 6 personagens, com o acréscimo do chefe, o 7º, que aparece mais tarde, conversando parados, sentados ou de pé, trocando informações, bolando planos no escritório, ou na casa, ou na terapia. Existe muito pouco movimento aqui, tanto da câmera do dispositivo quanto dos próprios personagens. Quando alguém suspeita que está sendo traído, essa pessoa apenas guarda a informação para si, continua agindo como se nada tivesse acontecido e vai bolar um plano que a gente só descobre quando ele já for posto em prática. I would do anything for you. Would you? Yes. Aos atores cabe a responsabilidade de encarnar esses tipos muito polidos, muito elegantes, de corpos eretos e fala sarcástica, o que o roteiro confunde com um sinal de inteligência. O Fassbender está cada vez mais preso a esses personagens de homens profundamente metódicos, eficazes, robóticos, e a sua versão do George é muito próxima daquilo que a gente viu em O Assassino, do David Fincher. A Cate Blanchett também faz essa mulher profundamente elegante, rica, fina, que a gente vê pela maneira como ela se porta entre os amigos. Os dois até exageram nesse sotaque um tanto posh para fazer uma caricatura de uma burguesia privilegiada.
Ao mesmo tempo, eles discutem se um mataria pelo outro, se um estaria disposto a abrir mão da sua carreira para proteger o outro, o que pode parecer até estranho pra gente, visto que o filme não dá muitos sinais de que eles realmente se amem profundamente ou de que tenham muito carinho um pelo outro. Nesse sentido, o Código Preto reproduz esse preconceito muito frequente em Hollywood de que pessoas muito competentes no que fazem não podem ter uma vida afetiva, amorosa, satisfatória, porque afinal eles estão dedicando todo o seu tempo, todos os seus esforços e toda a sua libido no trabalho. If a situation presents itself, would you choose your marriage over everything else? Enquanto isso, a tecnologia ganha um tratamento próximo da ficção científica de tão mágica, milagrosa e eficaz que ela se mostra. Basta você colocar uma imagem um tanto borrada e distante de um suspeito para que o sistema reconheça em questão de segundos a identidade dessa pessoa, onde ela mora, todas as informações necessárias, e mesmo duas pessoas tendo um encontro bastante sigiloso, ao vivo, do outro lado do mundo, tem o conteúdo das suas falas automaticamente traduzido por uma ferramenta de inteligência artificial. Esse é um raciocínio à la CSI e derivados que utiliza a tecnologia para encurtar processos e facilitar conflitos, importando muito pouco se o funcionamento dessas máquinas é verossímil ou não. My devotion to my marriage is my professional weakness. Love you. Enquanto o filme de espionagem, Código Preto se esforça bastante para parecer genial, esperto e malicioso, mesmo que ele não necessariamente seja essas coisas todas. Chega um momento em que o chefe discute com seus funcionários se o terrorista X, um homem russo, sempre um homem russo, estaria confabulando com outra pessoa que a gente também não conhece, começa a listar vários nomes, protocolos, códigos de ação, e no fundo não importa realmente se tudo aquilo tem muito sentido. Ele precisa parecer uma caça frenética, ele precisa dar a impressão de um serviço de inteligência profundamente avançado, mesmo que no final ele esteja basicamente elencando nomes quase aleatórios. Filmes como Código Preto não são feitos para especialistas de espionagem, assim como dramas médicos também não são feitos pensando em cirurgiões como público-alvo e assim por diante. Esse é o tipo de filme que conta com a nossa ignorância, não com o nosso conhecimento. You got a breach. What did you do? One of our people stole something. Something extremely valuable. Dito isso, o Código Preto melhora bastante conforme ele avança. Quando ele para de querer ser muito espertinho o tempo inteiro e apenas coloca os personagens num jogo de gato e rato uns contra os outros, a experiência fica bem mais divertida. No meio desse elenco estelar, a Marissa Bella, que a gente conhece como a Amy Winehouse da biografia fictícia, é o grande destaque, ela tá muito bem e ela é uma das poucas que ganha algumas oportunidades de romper um pouco esse protocolo muito rígido, ser um pouco mais brincalhona, e essa rebeldia faz muito bem ao filme. Mesmo a Naomi Harris tem a oportunidade valiosa de brincar com as ambiguidades da sua personagem. How long do you think you'll need? Give me 2 weeks. Thousands of innocent people will die. Okay? 1 week. Sim, o roteiro continua investindo em metáforas muito ruins, de tão óbvias, dizendo, por exemplo, que o George é como um peixe que não larga nunca a isca, ou que o chefe Arthur, interpretado pelo Pierce Brosnan, é tão cruel, tão desumano que ele come um peixe vivo. Mesmo assim, esse imbróglio todo se resolve muito bem. Chega um momento em que diversas revelações são oferecidas ao espectador, assim de bandeja. A gente nunca viu realmente a investigação de tudo isso, como os personagens chegaram a essas conclusões, mas as conclusões em si são bastante satisfatórias e amarram todas as pontas soltas até então. Nesse momento, as cenas ficam ainda mais leves, com mais humor, o que é ótimo para um filme tão sisudo. No final, Código Preto quer muito ser visto como um filme elegante no seu trabalho de luz, nos seus enquadramentos, nos figurinos chiquérrimos, nessa vida muito rica dos personagens, mas ele fica muito melhor quando ele perde um pouco dessa pose e se permite brincar com as máscaras do jogo social. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui embaixo nos comentários se gostou de Código Preto, se é fã do Soderbergh, segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, me acompanha também nas redes sociais, eu tô no @meioamargocine e no site, o meiamargo.com, onde tem textos novos publicados diariamente. Até a próxima!